Pois bem, há dias eu tenho pensado em fazer uma orientação para a minha clientela, pois eu sou psiquiatra, tenho uma clientela muito grande e, como autoridade de saúde, tenho também o dever de orientar outras pessoas com relação à iminência de um pânico geral que está para ser acontecido em muitas cidades, com muitas pessoas, porque é muito difícil enfrentar uma situação estressante como nós estamos enfrentando nesse atual momento. Nós estamos praticamente numa guerra, uma guerra contra um inimigo praticamente desconhecido. Eu quero que preste atenção no que eu quero explicar para a minha clientela e quero explicar para aqueles também que precisam ficar sabendo sobre o que é o estresse e o que é o pânico. Vamos atentar para a relação que tem o estresse com a ansiedade. O estresse é uma reação orgânica, é uma reação física do corpo, do indivíduo. Todo e qualquer animal sofre de estresse, mas o ser humano, ele é um animal pensante, é um animal emocional. E nós temos a ansiedade como a nossa emoção de defesa. Eu quero explicar como é que a ansiedade nos defende. Para que isso seja compreendido, vamos explicar os fatores estressantes, aqueles acontecimentos que causam estresse no indivíduo. Vamos para a sensação de desconforto, uma dor causada por uma dor de dente, uma cólica, uma dor por traumatismo, uma fratura, uma dor por um tumor, uma dor por uma doença clínica. O organismo sentindo dor, ele se estressa. Quando ele se estressa, a ansiedade, como nossa emoção de defesa, ela expande, pode até explodir. Essa expansividade da ansiedade é a nossa defesa, significa a nossa flexibilidade emocional para enfrentar as situações críticas enfrentadas pelo nosso organismo. E por incrível que pareça, vejam só, o mesmo sofrimento que o corpo humano sofre com aquilo que está lhe causando dor, ele sofre com aquilo que lhe causa contrariedade, com aquilo que lhe causa desgosto, com aquilo que lhe causa preocupação e, enfim, quando ele enfrenta todas essas dificuldades do dia a dia. Como isso ocorre e como a pessoa vai sofrer organicamente, passando de uma situação de estresse, de uma situação de ansiedade generalizada, para entrar num nível de pânico. A ansiedade do indivíduo
ela só pode expandir até o limite do indivíduo, e esse limite para cada indivíduo depende da sua estrutura. Tem pessoas que têm um limite muito amplo de expansividade, ele é muito expansivo. Tem indivíduo que é pouco expansivo, ele tem um limite baixo de expansividade. Aquele que é muito expansivo vai sofrer dificilmente de ansiedade. Aquele que é pouco expansivo, quando ele está enfrentando situações estressantes, várias, que eu acabei de explicar agora, em pouco nível de sofrimento, de ansiedade, a ansiedade dele, eu digo, pouco nível de estresse, a ansiedade dele vai expandindo, chega no limite dele, não tem mais por onde expandir, aí o corpo grita: estou no limite, não aguento mais, estou para explodir. É assim que acontece. Aí ele vai ficar tenso, a ansiedade não tendo mais por onde expandir, ela vai tensionar para dentro, o indivíduo vai ficar sob tensão, vai ficar com a chamada tensão nervosa. A tensão nervosa é a verdadeira tensão da ansiedade. Isso vai ocasionar uma alteração do seu humor, ele vai ficar mal-humorado, irritado, dificilmente ele tem o mesmo equilíbrio emocional para ficar no seu relacionamento funcional, esteja ele no seio da família, esteja ele no trabalho, esteja ele na comunidade. E ele ficando no limite de expansividade, a ansiedade dele não tendo mais por onde expandir, ele vai ficar sem defesa. E agora é que vem a complicação. Se ele continua sob estresse persistente, permanente, o estresse vai continuar agredindo o seu físico, vai rebaixar a sua resistência orgânica, e ao rebaixamento da resistência orgânica vai ocorrer a baixa imunidade dele. Quando essa resistência orgânica dele vai baixando, e conforme o tempo que ele vai sofrendo, a resistência orgânica dele vai afetar a autoimunidade e começa a aparecer queda de cabelo, aparecer micoses, erupções na pele, inflamações de gargantas, inflamações renais e outras doenças mais, fazendo com que a pessoa adoeça por simples resfriado. E o pior, quando o nível de estresse chega num ponto crítico, vai haver um colapso. Nós chamamos desse colapso de colapso neurogânglio-visceral. Vejam só, neurogânglio-visceral, tudo entra em colapso. O sistema visceral é tudo que tem na nossa cavidade abdominal. Esse sistema visceral é comandado por um sistema neurovegetativo, que é um sistema nervoso autônomo. Nós não temos consciência de como funcionam nossas vísceras. E quando acontece esse colapso, dispara o que nós chamamos de ataque de pânico. A pessoa pode sentir uma opressão no peito, o coração dispara, vem um ataque cardíaco, logo ela fica com aquela pressão no peito, pode ocorrer dessa forma, ocorre de várias formas, mas o mais comum é uma opressão no peito e fica com a respiração ofegante. Isso significa que a respiração fica superficial, não chega oxigênio suficiente no pulmão, não chega oxigênio suficiente no sangue e vai faltar oxigênio em determinadas áreas cerebrais e ele vai imediatamente começar a sentir sintomas neurológicos, como dormência nas mãos,
dormência nas pernas, dormência no rosto. São vários os sintomas. São mais graves para umas pessoas, menos graves para outra, mas este é o verdadeiro pânico. É uma situação muito dolorosa. A pessoa pensa que está morrendo porque sente muito mal, aquela sensação que vai desmaiar, que vai desfalecer. E o pior, muitas vezes a pessoa pode estar totalmente tranquila, acontece até estar dormindo e acordar no estado de pânico, apavorada, e nesse momento, às vezes, tem que ser levada a uma emergência médica, e se chega na emergência médica, o médico vai lhe atender, tendo a experiência de atender uma crise de pânico, um ataque de pânico, vai aplicar um calmante, que é um diazepam, aplica no músculo, pode aplicar na veia, deixa a pessoa repousando uns minutos, 1 hora, 1 hora e meia, mais ou menos, e orienta a pessoa. Olha, fique tranquila, você está com uma situação de estresse muito grave, procure um psiquiatra para te orientar. Mas se não recebe essa orientação, e muitas vezes aí vai falar que a pessoa está com uma crise de ansiedade, que na verdade é uma crise de ansiedade. Veja, eu falei que está relacionado com a tensão na ansiedade. Se não é bem orientado, a pessoa vai, procura o cardiologista, faz exame, não dá nada, procura pneumologista, faz tudo que tem exame, não dá nada, procura o gastro, faz exame, não dá nada, procura o pneumologista, faz tudo que tem exame, não dá nada, e vai piorando a situação psicológica da pessoa. Porque a pessoa tem seus relacionamentos, tem relacionamento familiar, tem relacionamento com o seu trabalho, com o colega de trabalho, com a comunidade. Faz tudo quanto é exame, dá normal e continua tendo o pânico. Porque toda vez que o nível de estresse chega naquele pique crítico, que aconteceu o primeiro ataque de pânico, ele vai disparar de novo. E para umas pessoas, o ataque de pânico ele é pavoroso, ele dá um pavor tremendo e se instala aí na pessoa o que nós chamamos de transtorno do pânico. O transtorno do pânico, na verdade, é um transtorno da ansiedade. O indivíduo está sofrendo de ansiedade generalizada porque está afetando a ansiedade, como eu expliquei. Mas como a pessoa, repetindo um ataque de pânico, ela fica com medo do ataque de pânico, ela vai ter medo de ter o ataque de pânico e vai ter o que nós chamamos de ansiedade antecipatória. É a segunda fase da síndrome que nós chamamos de síndrome do pânico. Passando essa síndrome do pânico, que é o medo de ter o ataque, e se não houver um tratamento adequado, vai se instalar na pessoa verdadeiramente a síndrome do pânico, que chega na terceira fase. É a fase da fobia generalizada. Fobia de tudo, nós chamamos de agorafobia. Essa é a terceira fase da síndrome do pânico. Aí a pessoa fica com medo de estar em reuniões, tem medo de entrar no elevador, medo de entrar num ônibus, medo de entrar num avião, tem pavor de estar perante as pessoas e dar vexame. E vem esse sofrimento, a pessoa perde a autoconfiança. E agora, explicando por quê que houve e se desencadeou a síndrome do pânico, vamos atentar para a situação que vivemos atualmente com relação a esta guerra sobre o Covid-19, o coronavírus. Está todo mundo trancafiado em casa, com medo de sair lá fora. Quem pode sair, que é o pessoa jovem, que pode ir
pode entrar em contato com o vírus, que tem resistência para ele, mas ele tem medo de entrar em contato com o vírus e trazer o vírus para dentro de casa e afetar o idoso, o seu idoso que está em casa. Não se está dando uma orientação tranquila. Ao ver televisão, só traz notícia ruim, só traz notícia apavorante, colocando a pessoa em situação de drama, dramatizando tudo. Na verdade, nós vamos ter que passar por isto. Toda a população vai precisar de adquirir a autoimunidade contra o vírus do Covid-19. A programação das autoridades de saúde, determinando esse confinamento, esse afastamento social da tumultuação de pessoas, é para que haja uma contaminação programada para aqueles que são mais fortes adquirir a autoimunidade, para vir uma outra camada e aqueles que vão ser contaminados pelo vírus do Covid-19, muitos vão ficar sem nenhum sintoma, a maioria não vai ter sintoma nenhuma, porque tem resistência orgânica, uns vão adoecer. As autoridades de saúde estão preparadas para atender aqueles que adoecem. O idoso não pode ser esse primeiro que vai adoecer. E a maioria dos idosos tem comorbidade com outras doenças que lhe enfraquecem ainda mais. A programação é para deixar que o último a ter contato com o vírus seja o idoso, quando já se tenha encontrado um tratamento seguro que trata o idoso que tem comorbidade com maior segurança, para que ele não venha sucumbir. Isso está programado pelas autoridades de saúde, e é bom que nós tenhamos calma, tenhamos confiança na nossa juventude, na nossa população jovem, que pode enfrentar o vírus, que pode guerrear com o vírus, que vai ser contaminado pelo vírus, que vai gerar autoimunidade contra o vírus, que ele não entre em contato com o vírus e depois entre em contato com o seu idoso, para que o idoso seja o último da escala a enfrentar o vírus. Já com certeza tenhamos o aparecimento de uma vacina, ou pelo menos de um tratamento mais seguro. E eu estou à disposição para atender a minha clientela e todos aqueles que precisarem de orientação a mais sobre o que é o pânico, sobre a ansiedade, sobre o sofrimento. Meu contato está na internet, pode entrar na internet, meus clientes podem entrar em contato, que eu estou dando assistência online, porque não posso entrar diretamente com a minha clientela. Era isso que eu queria falar. Confiamos em nós mesmos e confiamos em Deus, porque nós vamos, tudo quanto é crise passa. Esta crise vai passar e nós vamos sair dela.